1 Coríntios, capítulo 11, vamos ler a partir do 17. Ainda escuto o barulho de folhinhas de Bíblia passando. Vamos esperar uns aos outros. 1 Coríntios 11, a partir do versículo 17. Agora foi. Mas nisto que agora prescrevo, não posso elogiá-los, porque vocês se reúnem não para melhor e sim para pior. Porque antes de tudo estou informado de que, quando se reúnem na igreja, existem divisões entre vocês, e eu, em parte, acredito que isso é verdade. E é até necessário que haja partidos entre vocês, para que também os aprovados se tornem conhecidos entre vocês. Quando, pois, se reúnem no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que vocês comem, porque quando comem, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e enquanto um fica com fome, o outro fica embriagado. Será que vocês não têm casas onde podem comer e beber? Ou menosprezam a igreja de Deus e envergonham os que nada têm? Que posso dizer a vocês? Devo elogiá-los? Nisto, certamente, não posso elogiá-los. Porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vocês. Façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. É por isso que há entre vocês muitos fracos e doentes, e não poucos os que dormem, porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas, quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, meus irmãos, quando vocês se reúnem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém tem fome, que coma em casa, a fim de que vocês não se reúnam para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for aí. Senhor, obrigado. Obrigado pela tua palavra. Te peço, ó Deus, que o Senhor nos ajude, nos socorra, falando conosco nessa manhã. Não permita, ó Deus, que as minhas fraquezas, que as minhas incapacidades impeçam a tua igreja de ouvir a tua voz nessa manhã. E que fique retido no coração de cada um apenas o que vem de ti. Que não sejam as minhas ideias, que não sejam os meus pensamentos, mas que sejam as palavras que vêm da tua boca, para a tua glória, para a tua exaltação, para a nossa edificação e para a nossa transformação. É que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, querido. Antes de tudo, esclarecer, né, porque o texto que eu selecionei aqui, ele começa: mas nisto que agora prescrevo, não posso elogiá-los. Por que Paulo está dizendo isso? Porque na primeira metade do capítulo 11, ele está falando de coisas que ele pode elogiar os irmãos. Veja como é que é o verso 2 do capítulo 11. Eu os elogio porque em tudo vocês lembram de mim e retêm as tradições assim como eu transmiti a vocês. Então aqui, essa parte do verso do capítulo 11, Paulo está elogiando, falando de coisas que eles fazem corretamente, que eles estão, de parabéns. Estão de parabéns em relação a essas coisas. Mas quando chega no texto que nós lemos, no verso 17, quando ele vai começar a falar da ceia do Senhor, aí ele começa, como eu falei: mas nisto que agora prescrevo, não posso elogiá-los, porque vocês se reúnem não se reúnem para melhor, e sim para pior. O contexto da carta de Paulo aos irmãos da igreja de Corinto é um contexto onde a igreja tinha muitas divisões, sejam porque alguns se achavam mais espirituais do que outros, sejam porque alguns tinham mais dons do que outros. A igreja de Corinto, ela tinha essa
problemática de irmãos se dividirem em grupos, uns se achando superiores aos outros. Uns dizem eu sou de Paulo, outros dizem eu sou de Apolo, outros dizem eu sou de Cristo. Na questão dos dons, eles também queriam se achavam, aqueles que tinham dons de línguas, se achavam mais espirituais do que aqueles que não possuíam o dom de línguas. Então, Paulo está agora falando da ceia do Senhor, dentro desse contexto de uma igreja dividida, de uma igreja que tinha muitas questões em relação à divisão. Então, Paulo está chamando a atenção aqui para o fato de que aquilo que eles faziam não era a ceia do Senhor, porque um não esperava o outro, um comia demais, bebia demais, o outro ficava sem, porque não havia uma preocupação com a comunhão, uma preocupação de estarem fazendo juntos, de estarem vivendo a vida cristã em comunidade, vivendo uma comunhão. Então, Paulo ele inicia esse texto justamente repreendendo eles por conta dessa situação. E aí eu quero que a gente se fixe em 3 versículos aqui, que é onde eu vou concentrar a nossa meditação. 27, 28 e 29. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Então, aqui a questão do participar indignamente. Irmãos, algum de nós aqui é digno de estar diante do Senhor? Não. Então, o que Paulo está querendo dizer quando ele diz para não participarmos indignamente? É isso que nós vamos investigar agora. Participar da mesa de forma indigna tem a ver com discernir o corpo. Quem não discerne o corpo, ele diz no 29, né? Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Então, participar da mesa de forma indigna está ligada ao fato de que precisamos discernir o corpo. Quem participa da mesa sem discernir o corpo, está participando da mesa de forma indigna. Então, é fundamental que nós venhamos a entender o que é discernir o corpo. A palavra discernir, ela tem a ver com identificar, com reconhecer. Ela tem a ver com a gente conseguir ver com clareza. Então, nós precisamos ver com clareza o corpo para podermos participar da mesa de maneira digna. Dentro do contexto maior da carta aos Coríntios, que é um contexto de divisão, isso tem a ver com o fato de você olhar para o seu irmão e entender que ele faz parte do corpo como você. Olhar para o irmão e ver nele uma parte do corpo de Cristo. Nós, como igreja, quando o Senhor Jesus morreu em nosso lugar, Ele nos chamou, Ele trocou o nosso coração, tirou o coração de pedra e colocou o coração de carne, mas Ele não nos deixou soltos nesse mundo. O Senhor Jesus nos salva e nos coloca no corpo. É Ele quem nos coloca, não é uma opção. Nós não somos assim, Senhor Jesus, eu só quero a parte da salvação. O Senhor troca o meu coração, bota o coração de carne no lugar do coração de pedra, mas essa outra parte aí do corpo eu não estou muito afim, não. Eu prefiro seguir sozinho, eu sou melhor sozinho. Não é uma opção. A salvação que Deus faz é uma salvação que inclui no corpo, faz parte do processo. E é assim desde sempre. Vejam que Deus lá no Antigo Testamento, Ele chama para si Abraão, mas Ele chama Abraão para formar um povo. E Ele forma uma nação. A nação de Israel é um tipo, é uma sombra do que seria a igreja.
Deus não chamou indivíduos apenas, não chamou pessoas para caminharem individualmente, Ele chama para si um povo. Foi assim com Israel e é assim com Cristo. A diferença é que no Antigo Testamento Israel era uma nação étnica, que tinha a ver com o nascimento, tinha a ver com aquele pertencimento daquela cultura. Mas Deus já tinha dado pequenos spoilers, né? Que, para usar a palavra do momento, né? Deus já tinha dado pistas do que Ele iria fazer. Primeiro, quando Ele fala com Abraão, que diz que nele seriam benditas todas as famílias da terra, que nele seriam benditas todas as nações da terra, ou seja, já tinha ali um pontinho dizendo que não era só. Depois você tem Raabe, que também não fazia parte do povo de Israel, mas pela fé ela foi incluída. Você tem, então, Noemi, Ruth, isso, gente, me perdoa. Você tem Ruth, que também não fazia parte do povo de Deus, mas pela fé foi incluída. Então você tem no Antigo Testamento, apesar de o Antigo Testamento reforçar a ideia da nação de Israel como nação escolhida, como nação santa, como sacerdócio real de Deus, você tem ali no Antigo Testamento já pequenas pistas de que não era algo definitivo. Deus tinha planos para as outras nações. E esse plano é revelado na pessoa de Cristo. A rejeição de Israel a Cristo é uma rejeição que estava dentro dos planos de Deus, porque era necessário que Cristo fosse morto, e nessa rejeição, a salvação que vem dos judeus, ela é estendida a todas as nações da terra. E é quando Paulo vai dizer lá em Romanos, capítulo 9, que nem todo verdadeiro israelita é porque nasceu israelita. Todo aquele que crê é do povo de Deus. Então, Deus planejou desde o início que a salvação fosse algo que nos incluísse num povo. Não é algo individual. Não é algo que Deus chama e coloca cada um andando no seu caminho. Deus dispõe os membros no corpo como lhe aprouve. Nós somos colocados, nós somos distribuídos no corpo por Deus. O Espírito Santo dispõe cada um no corpo como Ele quer. Ele distribui dons como Ele quer. Então, o que Paulo está trazendo aqui para os irmãos é que essas divisões não têm nenhum fundamento e, na verdade, depõem contra a vontade de Deus. Andar sem reconhecer no outro um membro do corpo é andar sem discernir o corpo. Quando olhamos para um irmão e vemos nele alguém pior, alguém indigno, ou alguém que não merecia estar entre nós, ou que não deveria estar entre nós, é andar sem discernir o corpo, porque, irmãos, nenhum de nós presta. Nenhum de nós tem virtude que justifique estar aqui. Nenhum de nós. Não somos melhores do que ninguém que está lá fora, e não somos melhores do que ninguém que está aqui dentro. A palavra de Deus nivela todos nós por baixo. A palavra de Deus coloca todo mundo igual, mas não no topo, lá embaixo. Romanos capítulo 3 vai dizer que todos pecaram, todos carecem da glória de Deus. Não há um que faça o bem, nenhum sequer. Então, quando a Bíblia fala de todos nós, ela fala de todos nós de uma maneira negativa. Todos nós somos indignos, todos nós somos pecadores, nenhum de nós tem nenhum mérito. Então não há porquê olharmos para o irmão e nos sentirmos superiores, ou olharmos alguém que está fora, que ainda não conhece o Senhor Jesus, que ainda está perdido em seus delitos, seus pecados, que ainda vive uma vida completamente fora da palavra de Deus,
e nos acharmos melhores do que eles também. Não há razão para isso. Não encontramos nas Escrituras nenhuma razão para isso. Mas nós que somos agora participantes do corpo de Cristo, temos algo em comum além do pecado. Se o que nos unia no sentido de nos colocar no mesmo patamar, se aquilo que nos colocava na mesma condição era o pecado, hoje que estamos em Cristo, hoje que estamos aqui diante da mesa do Senhor, nós temos em comum uma outra coisa, que nós fomos resgatados do domínio do pecado. O Senhor Jesus veio e deu a vida, Ele fez uma aliança que nos salva, uma aliança no seu sangue. Somos salvos pelo sacrifício de Cristo, pelo sangue de Cristo que foi derramado em nosso favor. Então, além de sermos pecadores, somos pecadores lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Essa é a única diferença nossa com os lá de fora. Eles são pecadores, nós também. Eles ainda não foram alcançados pela salvação de Cristo, que nós cremos e desejamos e queremos que eles sejam alcançados. E nós, também pecadores, fomos alcançados pela salvação de Cristo. Então nós temos algo além em comum, algo além que nos une. Mas parece que a gente coloca as nossas atenções em outras coisas, coloca as nossas atenções em outras diferenças. Eu sempre uso um exemplo, eu não sei se eu já usei esse exemplo com os irmãos aqui, de uma tragédia, de um acidente de avião. Não sei se vocês já viram filmes ou documentários de sobreviventes de tragédias, né? Pessoas que, de várias origens, de várias classes sociais, várias questões diferentes, mas que por uma obra do destino estavam no mesmo barco, no mesmo avião, no mesmo ônibus, e sofrem um acidente terrível, onde várias pessoas morrem, mas os sobreviventes, aqueles que sobrevivem a essa catástrofe, a essa desgraça, eles se sentem unidos pelo fato de serem sobreviventes do mesmo acidente. Eles se sentem privilegiados porque várias pessoas morreram naquele acidente e eles ficaram vivos, eles sobreviveram. E eles se sentem ligados por essa tragédia, por esse livramento da tragédia. E é isso que todos aqui somos. Somos sobreviventes de uma tragédia. A tragédia da humanidade, que é o pecado. Quando Adão e Eva pecam, eles morrem. A morte entra na humanidade fisicamente também, mas há uma morte, uma separação espiritual quando o pecado entra na humanidade. Então nós somos sobreviventes dessa tragédia, porque o Senhor nos resgatou pelo seu propósito, pela sua providência. Ele nos resgata dessa tragédia, e todos que aqui estamos, que estamos em Cristo Jesus, somos sobreviventes, e não apenas sobreviventes, porque Ele nos deu vida, quando estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas Ele nos deu vida plena, vida abundante e vida eterna. Então nós estamos ligados, irmãos, ligados por algo que não foi feito por nós. Origens diferentes, formações diferentes, opiniões diferentes. E como eu disse lá no culto da virada, esse é um assunto que está no meu coração para esse ano. O maior desafio da igreja em 2023 é a unidade. Estamos divididos, estamos em pedaços, estamos uns contra os outros, estamos um apontando para os outros. E se participarmos da mesa dessa forma, estamos participando indignamente. Se você olha para o seu irmão e não reconhece nele um igual, e não reconhece nele alguém que está na mesma situação que você não está discernindo o corpo. E se você
participa da mesa sem discernir o corpo, você come e bebe juízo para si. Não carregue no seu coração, não tenha no seu coração nenhum sentimento de superioridade em relação ao outro. Podemos ter divergências? Sim. Podemos não ter a menor ideia como é que o irmão chegou naquela conclusão? Sim, isso acontece muito. A gente olhar para a pessoa e falar assim, mas meu Deus, como é que ele chegou nessa conclusão? Da onde que ele tirou isso? Por que que ele age dessa forma? Por que que ele fala isso? A gente pode não entender, isso acontece muito. Mas o que a gente precisa entender é que somos todos miseráveis. Ele pode estar errado e eu também. Um pode estar certo e o outro errado, ou os dois estarem errados. Que é provavelmente o que acontece. Está todo mundo errado. Mas a gente não pode olhar para o irmão e entender que eu tenho a verdade e ele não. Que eu estou certo e ele não. Que eu sou cristão e ele não. Essa é a diferenciação que está sendo feita hoje entre nós. Esse cara não é cristão. Essa mulher não é cristão. Se fez isso, não é cristão. Se fez aquilo, não é cristão. Irmãos, desde quando fomos instituídos juízes uns dos outros? Nunca. Nunca. Quem sabe quem vai para o céu e quem sabe quem não vai? Quando foi dado esse conhecimento a nós? Nunca. Nunca. Podemos estar apontando para alguém que estará conosco na Nova Jerusalém. E se eu fosse Deus, eu ainda colocava ele do teu lado, assim, na tua casa, do lado da tua, assim. Ainda bem que eu não sou Deus, né? Mas colocaria ele lá na casinha, do lado da sua. Vocês acordarem de manhã todo dia, um olhando para o outro, assim. Pensei que ele não vinha, mas ele está aqui, né? Tá aí. Pensa no ladrão da cruz. O ladrão da cruz viveu a vida, não deve ter sido uma vida boa, porque estava na cruz. Ninguém ouviu, a gente sabe o que aconteceu lá na cruz, porque Lucas relatou para a gente. Lucas contou para nós que ele teve uma conversa lá com Jesus, e Jesus disse para ele, não, fica tranquilo que você vai estar no céu comigo hoje ainda. Vai estar com o paraíso hoje. A gente sabe. Mas quem estava ali ao redor, lá, ladrão safado, vai para o inferno. Ninguém sabe que ele está no céu. Essa conversa não foi, colocada num amplificador lá. Quem estava assistindo às crucificações, torcendo lá para os bandidos, bandido bom, bandido morto, estava todo mundo lá, está morrendo, bem feito. Ninguém ouviu que um daqueles caras lá está no céu. Viveu de uma maneira terrível. Fez o que fez. A Bíblia não relata os seus crimes, não relata os seus pecados. Mas ele está no céu. A gente deve pensar assim, assim é fácil, né? Eu estou aqui batalhando, ralando, sofrendo. Para ele foi moleza, né? Mas ele não sabia. Você quer viver arriscando? Quer ir para o mundo e ficar torcendo para no dia você encontrar uma oportunidade? Não queremos, né? Mas o fato é que nós não podemos julgar, nós não podemos definir quem é cristão e quem não é. Nós não podemos definir quem foi salvo por Cristo e quem não foi. Porque nós não sabemos. Essa é a verdade. A salvação que nós devemos ter certeza, devemos estar convictos, é a nossa salvação. Guilherme, você sabe que você vai... Eu brinco com os amigos no quartel, brincava, que agora eu estou aposentado, mas no quartel eu brincava, dizendo para eles, gente, eu vou para o céu. Mas como é que você sabe? Como é que você tem certeza que você vai para o céu? Eu falei, eu tenho certeza que eu vou para o céu porque não depende de mim. Aquilo que precisava ser feito para eu ir para o céu, Jesus fez. Eu sempre usava essa brincadeira para entrar com a evangelização, para poder pregar o evangelho, para as pessoas entenderem como era a salvação de Deus. E eles brincavam, você vai para o céu nada, você não presta, você é isso, você é aquilo. Eu falei, eu sei que eu não presto, gente. Mas é porque Jesus morreu por mim, é porque Ele fez, é porque Ele pagou. Se um dia
for perguntado, né, eu já contei isso para os irmãos também, tinha um método de evangelismo antigo, chamava evangelismo explosivo. Não sei se o Luizinho já ouviu falar desse evangelismo explosivo. Tinha lá umas perguntas padrão e você começava o evangelismo com uma pergunta padrão. Você sempre começava com a mesma pergunta. Você chegava para a pessoa, abordava: oi, tudo bem? Olha, se você morrer hoje e chegar no céu, lá na porta do céu, tiver alguém e perguntar para você por que eu devo deixar você entrar? A pergunta que a gente fazia era essa. Você morreu, chegou na porta do céu, tinha um anjo lá e falou assim: por que eu devo deixar você entrar? E essa era uma chamada pergunta de diagnóstico. Dependendo do que a pessoa respondesse, você ia pregar o evangelho para ela. Mas o problema é que nesse evangelismo, que muito crente não sabia responder. Você chegava para a pessoa e falava assim: peraí, mas por que você pode entrar no céu? A pessoa: porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo, porque eu estou assim, estou tanto tempo na igreja, porque eu sou isso. Não, gente. A única resposta certa para essa pergunta, se a gente chegar lá na porta e realmente tiver alguém na porta perguntando, não sei se tem, não deve ter, mas se tiver, alguém perguntar para você: por que você vai entrar no céu? Você vai assim: porque Jesus morreu por mim. Essa é a única razão de nós entrarmos no céu, porque Jesus morreu por mim. Simples, única e exclusivamente, não fizemos nada, não temos mérito algum, não temos participação alguma na nossa salvação. Então, irmãos, nós não somos melhores do que ninguém que está indo para o céu também. Guilherme, mas ele fez aquilo. Fez. Mas ele era assim, assim, assim. Era. Mas é isso que coloca ele no céu? Ou é isso que tira ele do céu? Se a pessoa confia no Senhor Jesus, se ela tem a sua vida completamente, a sua esperança completamente depositada no Senhor Jesus, irmãos, sinto dizer, se você concorda ou não concorda, ele vai para o céu. Ele vai estar lá. Quer você goste ou não, é melhor que a gente goste. Porque eu falei, vai botar do seu lado lá. Então, participar da mesa sem discernir o corpo é não perceber que todos somos participantes da mesma salvação. Temos em comum o pecado e temos em comum a obra de Cristo na nossa vida. Se não discernirmos isso, se não tivermos visão clara disso, de que cada um dos nossos irmãos, aqueles que a gente gosta e aqueles que a gente não gosta tanto, aqueles que a gente tem muito em comum e aqueles que a gente não tem muito em comum assim, aqueles que a gente pensa igual e aqueles que a gente pensa completamente diferente. Se a gente não entender que todos nós estamos no corpo de Cristo por causa da obra de Cristo, por causa dos méritos de Cristo, nós estaremos participando da mesa indignamente. E se participarmos da mesa sem discernir o corpo, estamos comendo e bebendo juízo para nós. Então, participar da mesa, irmãos, é uma comunhão, por isso que fazemos isso juntos, por isso que fazemos isso na congregação, porque é um reconhecimento de que todos nós pertencemos a esse corpo, que todos nós estamos unidos pela carne e pelo sangue de Cristo, pela obra dele na cruz. A mesa nos aponta para a salvação que Cristo deu a cada um de nós, e como isso nos liga, como isso nos une. É por isso que ele escolheu uma refeição, é por isso que ele escolheu estar à mesa. A mesa é a representação da cruz. Precisamos ter esse entendimento. Guilherme, mas eu até agora não tinha, eu tenho aqui alguns problemas com os irmãos, eu estou com uma dificuldade de entender que fulano é crente, que fulano não é crente. E aí, então não posso participar da mesa? Verso 28, que cada um examine a si mesmo. Mas faça o quê? E assim, coma do pão e beba do cálice. Nós devemos nos examinar. Nós devemos investigar o nosso coração, se temos no nosso coração algum tipo de dificuldade em discernir o corpo. Mas isso não nos impede, a partir do momento que nós somos examinados, a partir do momento que nós chegamos à conclusão e vemos que nós precisamos realmente melhorar, precisamos realmente nos aperfeiçoar, reconhecemos a nossa falha, nosso pecado, participemos da mesa. Cada um examine a si mesmo e assim
coma do pão. Então faça o seu autoexame. Porque esse autoexame, ele também é muito colocado na questão dos nossos pecados. Sim, se eu me examinar todos os dias, eu vou ter uma lista de pecados para contar. Não é 1 ou 2, não. É um monte. Mas aqui está falando de unidade. Aqui está falando de discernir o corpo. Somos todos pecadores, irmãos. O Senhor Jesus sabia quem Ele estava comprando quando pagou o preço por mim e por você. Ele sabia exatamente quem Ele estava comprando. Ele conhecia os nossos pecados, Ele conhecia a nossa maldade. Arrependa-se dos seus pecados todos os dias. Eu me arrependo dos meus todos os dias. Arrependa-se dos seus todos os dias. Mas esse exame tem a ver com você discernir o corpo. Tem a ver com você saber que Deus está salvando pessoas diferentes de você, com pecados diferentes dos seus, com ideias, com pensamentos diferentes dos seus, que faz coisas que você não faria, que defende ideias que você não defenderia. Mas Jesus morreu por ele e vai levar ele para o céu. É esse discernimento que a gente precisa ter. Amém?